Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos então à correção da prova da GV na área de língua portuguesa, literatura e interpretação de textos. Eu vou comentar aqui as questões ligadas à parte de língua e interpretação e depois você vai ter a parte de literatura com o Verô, não é? Foi uma prova equilibrada, vamos dizer assim, ela não foi uma prova difícil, mas apresentou um equilíbrio interessante entre as questões de semântica, estilística, houve duas questões de gramática, apenas uma de interpretação de texto e uma relativa àquela questão de norma, variação, né? Língua e fala, etc. Bom, vamos iniciar então aqui pela nossa primeira questão, que era 16, não é? E você tinha como referência esse texto do Estado de São Paulo, que falava sobre as características do consumo das famílias que vivem na cidade de São Paulo hoje e tal. Não é? A primeira questão, não é? Que é a número 16, ela diz o seguinte: a relação de sentido que se estabelece entre os dois primeiros períodos do texto seria mantida se a expressão em contrapartida fosse substituída por... Bom, esse em contrapartida, como você consegue perceber, não é? Estabelece uma oposição. Quer dizer, isso aí seria um mas, né? Por outro lado e tal. Então, a única resposta correta é aquela que está na letra A. Né? Você deve substituir a expressão em contrapartida por todavia, para que esse sentido se mantenha o mesmo, ok? Na questão de número 17, você tem lá, essa questão a gente pode dizer que tem uma dificuldade um pouquinho maior. Ela é uma questão que você precisaria estar com a percepção mais aguçada, porque ela tem uma sutileza. E essa sutileza é quando ela diz aqui, né, que também o peso da prestação do carro zero nas despesas triplicou no período. Não é? E ela não poderia vir logo depois da primeira frase, quer dizer, aquela que diz... com ração para o cãozinho ou para o gato de estimação e tal, um alimento básico. E por que não? Porque, veja, na segunda oração, você tem lá, no segundo período, você tem o desembolso com o aluguel caiu pela metade nos últimos 10 anos. E quando você coloca aqui, né, também o peso da prestação do carro zero nas despesas triplicou no período, é nesse período de 10 anos. Então, o marcador temporal aqui é o período de 10 anos e não, você não poderia colocar junto da primeira oração, porque lá você tem o hoje. Não é? Então, a alternativa correta aqui é a que fala em período. Você não pode colocar logo depois da primeira essa oração, simplesmente porque nessa oração você tem a expressão período. Né? E esse período corresponde aos 10 anos e não a hoje. Essa aí é a única pegadinha, vamos dizer. Essa foi uma questão que talvez oferecesse um pouco mais de dificuldade para você. Não é? Para a questão 18, né, nós temos aí que ao se adaptar o texto, foi introduzida uma vírgula que contraria as normas da língua escrita padrão. Ora, a base da vírgula, como nós já dissemos em sala algumas vezes, não é? É que você não pode colocar a vírgula para separar o sujeito do seu verbo e o verbo do seu objeto, a menos que você tenha aí um aposto, uma colocação explicativa qualquer. No caso aqui, não é? Onde você tem o carro zero nas despesas triplicou no período, é essa vírgula aí depois de despesas que contraria a norma culta, porque você coloca exatamente aí uma vírgula entre o sujeito e o verbo que ele conjuga. Portanto, alternativa E de elefante. Ok? Bom, a questão de número 19 e a questão de número 20, ela trabalha um texto do Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo, o escritor gaúcho, como vocês devem saber, e aqui é uma entrevista que ele deu para a Clarice Lispector, né, e que consta desse livro, Entrevistas da editora Rocco, tal, em 2007. Né? E aqui ele explica para a Clarice, porque a Clarice pergunta para ele por que você não agrada aos críticos e aos intelectuais. Então ele oferece aqui uma série de justificativas, não é? E ele mesmo se define como alguém que não é um grande escritor. E ele diz que
os livros que me deram popularidade, como Olhai os Lírios do Campo, são romances medíocres e tal. Mas depois ele trabalha essa questão dos grupos, né? Os grupos de direita, os grupos de esquerda, os que são a favor, os que são contra, a oposição, a situação, etc. E, evidentemente, as opiniões contraditórias dos diferentes grupos se referem, evidentemente, a aspectos ideológicos de cada um desses grupos. Então, na questão de número 18, as opiniões contraditórias que os diferentes grupos têm sobre o escritor Érico Veríssimo baseiam-se, na maioria dos casos, em critérios ideológicos, né? Uns acham o sujeito conservador, o outro acha comunista, etc. É ideológico, né? Não é uma questão de você ter a leitura literária do texto em si, né? E trabalhar a parte estrutural do texto com a sua dinâmica e tal. Muito bem. Na questão de número 20, você tem assim: considere as seguintes afirmações sobre a frase olhai os lírios do campo, né? Utilizada por Érico Veríssimo como título de um dos seus primeiros livros. Bom, o que nós temos aqui olhai os lírios do campo uma construção que você tem aí uma forma imperativa, né? Olhai vós, o sujeito é vós, tal. Só que o que acontece é que isso aí realmente não caracteriza uma ordem, né? Olhai pode ser uma sugestão. Então aqui, quando você diz que essa expressão olhai os lírios do campo pode ser utilizada para traduzir uma exortação, e não propriamente uma ordem, quer dizer, uma sugestão, olha, faça isso e tal, e não uma ordem, está correta, essa aí é a número 1. A número 2 também está correta, porque caracteriza um procedimento intertextual por parte do autor da obra homônima. Ora, na verdade, olhai os lírios do campo é uma citação bíblica, não é? Quer dizer, os alunos não sabem isso normalmente, principalmente se não forem dessa religião católica, não é? De qualquer forma, essa é um item que talvez você tivesse dúvida, provavelmente você tenha ficado com muita dúvida aqui sobre a intertextualidade, não é? Mas ela está correta. A número 3 não está correta, poderia ser substituída olham os lírios do campo. Não, olham é sujeito indeterminado, né? Então não tem nada a ver com olhar, que é um sujeito oculto determinado. Então está correto o que se afirma apenas em 1 e 2, letra D de dado, ok? Muito bem. A questão de número 21 é uma questão de gramática e ela dizia, a oração sublinhada no trecho os livros que me deram popularidade são romances medíocres, foi substituída por outra do mesmo tipo sintático. Ora, de que tipo sintático é essa oração que está sublinhada? Ora, os livros que me deram popularidade, os livros os quais me deram popularidade, ela é uma oração subordinada adjetiva, né? Esse que é um pronome relativo e ele introduz orações subordinadas adjetivas que por si só são um grande adjunto adnominal, como você sabe. Bom, e ele diz o seguinte, você tem que substituir por outra do mesmo tipo sintático, desde que o uso de preposição antes do pronome continue a ser desnecessário, ou seja, você montaria uma outra sentença, mas utilizando o mesmo critério sintático, ou seja, o verbo que você vai usar não pode ter preposição antes, ou seja, não pode ser um verbo transitivo indireto. Então aqui, se você disser os livros que me tornei conhecido, a letra A não está correta porque seria os livros por que ou pelos quais me tornei conhecido. Então, você tem a preposição aí antes do que. Na letra B, os livros que também me orgulho, ficaria correto se você dissesse de que também me orgulho. Portanto, você usaria a preposição na letra B, né? Na letra D, você tem que tanto lutei, os livros por que ou pelos quais tanto lutei, você tem que colocar a preposição antes. E que me refiro, quem se refere a, falamos isso N vezes, não é, na sala, e evidentemente ele tem que usar a preposição a. O único que não usa é o que está na letra C, né? Procuro valorizar, você tem uma locução aí, e ela tem aspecto transitivo direto, quer dizer, valorizar algo. Então, os livros que procuro valorizar, e você não precisaria colocar a preposição aí. Letra C de cebola, nessa questão 21. Não é? Na questão 22, não é? Você tem assim, por fazer parte de uma entrevista, o texto apresenta marcas de coloquialidade. Bom, nós falamos sobre isso quando falamos em norma, variação, não é?
as variantes regionais, geográficas ou diatópicas, as variantes socioeconômicas ou diastráticas. Falamos também na variante situacional, que é aquela que você tem contextos em que você aplica a linguagem formal, obrigatoriamente, e outras que você aplica a informalidade sem problema nenhum. Veja que informalidade não significa língua errada, né? Ou uso errado, é apenas um uso contextual. Então aqui, né, quando você diz não sou um inovador, você não tem nada aqui de linguagem coloquial. Você apenas tem isso na letra B de bola. Quando você diz me pespegaram, né, que significa me classificaram ou me julgaram, né, uma coisa assim, jogaram-me no lombo literário. Ora, lombo literário realmente é uma coisa que só pode ter uma marca de coloquialidade, porque lombo significa as costas, né? Então, o sujeito tem aí as costas literárias, o lombo literário, quer dizer, ele é um escritor. Então, você tem aí a letra B de bola, é a única que dá a colocação coloquial aí, né, na linha 6 do texto. Letra B de bola, portanto. A minha última questão refere-se ao famoso texto do Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais uma vez a GV colocando aí um texto do Machado de Assis, que não era novidade para ninguém, não é? Que seria ou esse ou Dom Casmurro, né? E a questão 28, embora seja colocada no meio dessa caracterização literária aí da prova, você tem uma questão de sinonímia, né? É quando o autor diz, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. Ora, e ele diz o seguinte, segundo o narrador, a avareza é uma exageração de determinada virtude. Trata-se da parcimônia. Quer dizer, a parcimônia, a tradução de parcimônia é um uso regrado, né? Um uso moderado das coisas. Então, é o contrário de prodigalidade, que é o uso com desperdício, um uso em coisas supérfluas, né? O gasto em coisas supérfluas, etc. Então, na 28, nós ficamos também com a letra B de bola, ok? Bom, eu espero que vocês tenham ido bem. Não foi uma prova difícil para vocês. Provavelmente aí você tenha ido muito bem e é isso que eu espero, ok? Até a próxima, um abraço.